Bom dia a todos e todas que estão aqui participando desse evento e mais uma palestra aqui do CEAF. Agradeço a presença de todas e de todos e gostaria de apresentar brevemente o Dr. Cláudio Nascimento Alfradique. Ele é lá do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política e Relações Internacionais pela IUERJ, mestre em Administração Pública pela Fundação Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele atualmente é professor de vários locais, como o FGV, a Global MBA, as escolas de contas do Tribunal lá do Rio de Janeiro, enfim. E ele é auditor, a sua função seu cargo é de auditor de controle externo do TCE do Rio de Janeiro, e, assim, é um grande conhecedor nesse assunto e também tem muita didática, né? Ele tem um artigo, como eu estava falando antes de começar o evento, ele tem um artigo muito interessante nesse assunto que nos é tão caro. Então, eu passo a palavra ao doutor Cláudio Fradique para nos brindar com seus conhecimentos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer muito grande. Na realidade, para mim, não foi nem um convite, como eu estava conversando em off, né? Na realidade, não foi um convite, na realidade, foi uma convocação, né? Foi uma missão que me foi dada aí para falar de um tema que é fundamental dentro do nosso, não só do nosso regime jurídico, mas do nosso sistema de controle. Na realidade, se nós não tivermos instrumentos de transparência, instrumentos que são colocados como contas abertas, né, como formas das pessoas conhecerem o que o Estado, o que os entes públicos estão desempenhando e que eles estão executando dentro das suas funções precípuas, né, que são desenvolver as políticas públicas. Se não tiver esses instrumentos, tanto o órgão de controle externo, que são os tribunais de contas no Brasil, quanto os órgãos de controle interno, ou o fiscal da lei, que é o Ministério Público, não teriam condições de atuar, ou atuariam de forma muito precária. Então, é um tema fundamental, e não é por acaso que ele foi tratado tanto na Constituição Federal, quanto em outras leis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação, né, a criação de órgãos de controle, corregedorias e ouvidorias, também é um ponto muito importante em relação à transparência, né, a criação de espaços para o cidadão, para funcionários, também se colocarem, apresentarem sugestões, reclamações ou algum tipo de queixa em relação a serviços prestados pelos órgãos públicos. Então, são pontos, como a doutora Deila comentou, são pontos muito importantes e muito caros, principalmente para quem fiscaliza as contas públicas, principalmente para quem tem que cuidar da forma com que o dinheiro público é aplicado. O dinheiro público tem que ser aplicado com maior cuidado, com maior prudência, e ele tem que ser aplicado de forma que sejam ações efetivas, eficientes e eficazes. Então, se essa tríade não for completada, esse tipo de aplicação também não vai ser bem sucedido. Então, quando a gente fala de transparência, a gente não está falando só de transparência. A gente está falando de transparência, a gente está falando de divulgação de informações relevantes, a gente está falando de mecanismos de chegar às informações públicas para os cidadãos, porque se essas informações não chegarem, a gente também não desenvolve uma situação que é fundamental dentro do nosso sistema de controle, que é a fiscalização e a participação popular. Então, em muitas situações, é o cidadão que não teve um serviço bem prestado, é um cidadão que teve alguma situação de revés com a administração pública, que entra em contato, que faz uma denúncia, que faz uma comunicação ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e isso vai startar um processo de fiscalização do Tribunal de Contas e pode startar um processo também de investigação
de apuração do Ministério Público. Então, nesse caso, são aspectos complementares, né, que nós não podemos deixar de destacar nesse momento em relação a aspectos de transparência. Então, são pontos fundamentais. Eu até listei algumas modificações, algumas inovações que foram colocadas, mas eu gosto sempre de fazer uma introdução, fazer um preâmbulo e como que esse assunto está relacionado não só com a nossa atividade de controle, falando de Tribunal de Contas ou Ministério Público de Contas, como essa atividade está diretamente ligada ao cidadão. Na realidade, é o cidadão que é o nosso principal interessado em instrumentos de transparência e divulgação de informações do setor público. Então, na realidade, são elementos importantes para os órgãos de controle, mas são fundamentais para a consolidação da democracia. Então, a gente está falando em quê? Em fortalecimento da democracia e em fortalecimento das instituições. Se nós não tivermos instituições fortes, nós não teremos uma democracia forte. E os instrumentos de transparência são fundamentais para a consolidação da nosso sistema democrático. Então, é fundamental destacar esses pontos. E também destacar que os órgãos de controle, eles vão trabalhar, eles vão funcionar em cima das informações que são prestadas. Então, se nós tivermos um aperfeiçoamento dessas informações e um aperfeiçoamento desses instrumentos de transparência, tanto o órgão de controle externo quanto o Ministério Público também terão subsídios e elementos mais qualificados para desenvolver suas auditorias e também para o Ministério Público desenvolver suas investigações ou apurações. Então, são pontos fundamentais que devem ser destacados na minha fala. Eu vou fazer compartilhar aqui um PowerPoint. Então, como a doutora Deila comentou, né, vocês percebam, né, que quando assim, essa questão da pandemia, né, atravessou todos nós e nós tivemos que nos adaptar a novas situações. Essa coisa do Zoom é uma situação também que a gente teve que nos adaptar. E percebam também que eu sou assim, mais antigo, né? Mas, para mim é bem mais difícil, né, fazer esse tipo de interface. Mas eu preparei uma pequena uma apresentação do tema, né, que eu estou destacando desde o início, evolução dos instrumentos de transparência a partir da Constituição de 88. Então, pode passar o outro slide, por favor? Então, na realidade, eu vou destacar aqui as principais inovações que foram trazidas. A gente está falando aqui do contexto federal, a gente está falando aqui do governo federal, mas essas modificações e essas inovações tiveram uma importância grande também nas entidades subnacionais, nos estados e municípios. Porque as leis, normalmente, mudanças na Constituição ou leis federais são aplicadas para todos os entes da federação. Então, quando nós temos a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, né, que ela começou a vigir, ela é uma lei complementar, a Lei Complementar 101 de 2000, mas passou a vigir no exercício de 2001. Então, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi trazida, essa lei ela obriga a todos os entes da federação a atenderem os seus comandos legais. Então, no governo federal, a gente tem alguns dispositivos, algumas exigências, para os governos municipais, outras exigências, e também para os governos municipais. Então, é uma lei que impacta
nos três, a gente está falando em modificações legislativas federais, mas que impactam nos três entes, né, da federação. E também nos três poderes. Né? A gente está falando de obrigações que o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público e Defensoria Pública também precisam atender. Então, são pontos que exigem uma maior transparência na divulgação dos resultados. Quando a gente tem o Executivo, nós temos exigências também em relação à transparência dos instrumentos orçamentários, nós temos a exigência de audiências públicas, essa é uma inovação muito importante da LRF, a questão de audiências públicas. Então, bimestralmente, o Poder Executivo precisa fazer audiências públicas para a divulgação de seus resultados. E dentro dessas audiências públicas tem mecanismos que são mecanismos de correção de rumos da administração pública e da administração financeira de municípios, de estados e do governo federal. Nesse caso, se existir algum descontrole, algum descompasso entre a arrecadação de receitas e a execução de despesas, esses descontroles e esses descompassos precisam ser ajustados quando da realização dessas audiências públicas. E essas audiências públicas são obrigatórias. Elas devem ser realizadas em seus respectivos legislativos. Então, nós temos a exigência de audiências públicas e com a participação popular. Então, o povo, né, o cidadão, ele tem acesso a essas audiências públicas. Então, são aspectos de transparência, aspectos legais que foram colocados aí na Lei de Responsabilidade Fiscal que precisam ser observados. Então, isso também é importante porque o cidadão ele pode ser municiado de informações e dados que tragam a ele uma capacidade de fazer denúncias, de fazer comunicações ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Então, são pontos fundamentais que foram trazidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não só esse ponto. Então, nós temos outros pontos importantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, como aspectos de maior responsividade ou maior responsabilização, principalmente do gestor público. Então, nós temos aspectos de responsabilização fortes aí no Ministério Público, né, nos entes públicos em geral. Nós temos aspectos também de publicidade, de divulgação de atos. Nós temos aspectos também de equilíbrio fiscal, né, de demonstrações de equilíbrio fiscal. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala? Ela fala o seguinte, que você não pode executar nenhuma despesa se você não tiver a receita que suporte essa despesa. Se a sua receita ela for menor do que a sua despesa, o ente público precisa trazer mecanismos de limitação de empenho. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele tiver uma receita de 100 milhões e uma despesa de 110, ele obrigatoriamente precisa ter uma despesa de 100 milhões. Mas se ele só arrecadou 90, ele só vai poder gastar 90, porque senão esses 10 milhões ficariam em restos a pagar. Eles ficariam numa situação que essa dívida seria passada para o próximo gestor, ou para o mesmo gestor se ele tiver ganho a reeleição. Então, nesse caso, tem que ser observado o critério de limitação de empenho. Esse é um dos pontos fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal. E todos esses relatórios precisam ser publicados. Nós temos dois principais relatórios que são associados à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. O relatório resumido de execução orçamentária, ele precisa ser divulgado a cada bimestre. Então, bimestralmente, o órgão público precisa divulgar os seus relatórios de execução orçamentária. E dentro da divulgação desses relatórios,
Se existir algum descompasso entre receitas e despesas, essas receitas e despesas precisam ser ajustadas. Nós temos outro tipo de relatório, que é o relatório de gestão fiscal. O relatório de gestão fiscal, ele abrange aspectos em relação a endividamento, a despesa com pessoal, em relação a pontos sensíveis para a administração pública. Tão sensíveis que o Tesouro Nacional, quando foi regulamentar aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele trouxe um relatório específico para esses pontos, em relação à despesa de pessoal, em relação ao endividamento, né? Inclusive, a despesa de pessoal dentro do setor público é a maior despesa que nós temos, né? Que chega, inclusive, nós temos até, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos limitações para os gastos de pessoal do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Ministério Público, que são os entes com independência financeira e orçamentária, né? Então, esses órgãos precisam observar os ditames aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro ponto importante aí dentro do desenvolvimento desses instrumentos de transparência foi a exigência, né, com a lei do pregão, né, uma lei que veio atualizar, que veio trazer novos elementos para a lei geral de licitações, né, a lei de licitações. Então, a lei do pregão eletrônico também trouxe essa inovação. E um dos pontos fundamentais do pregão eletrônico é a sua ampla divulgação. É a divulgação para todos para todo o território nacional. Por quê? Essa divulgação é feita através de sistemas eletrônicos mantidos pelo governo federal, principalmente o Comprasnet. Então, a partir da edição da lei, né, do pregão eletrônico, e da obrigatoriedade por decreto que todas as aquisições do governo federal deveriam ser por pregão eletrônico, isso trouxe também um empurrãozinho para estados e municípios também adotarem, apesar de não existir ainda essa exigência, né, de adoção do pregão eletrônico, mas vários estados, vários municípios, tribunais de contas, Ministério Público já estão adotando também o pregão eletrônico. E existem estudos que, com a edição, com a utilização do pregão eletrônico, o valor das compras, né, teve uma redução média de 20%, se comparado com instrumentos tradicionais de licitação. Então, foi um ganho muito grande para a administração pública a adoção do pregão eletrônico e da divulgação dessas informações através de um sistema, né, do governo federal chamado Comprasnet, que trouxe uma possibilidade para todas as entidades, né, todas as empresas, trouxe uma possibilidade de todas as empresas, né, brasileiras sediadas em território nacional de participar das compras que são divulgadas através do pregão eletrônico. Então, isso foi um ganho muito grande e foi um ganho de eficiência e foi um ganho também em relação à economicidade dessas contratações. Outro ponto também que deve ser destacado na evolução desses instrumentos de transparência foi a criação de um sistema que congrega todos os convênios que são assinados pelo governo federal, que é o SICONV. Então, nesse sistema, nós temos desembolsos financeiros, nós temos prestações de contas. Então, na realidade, e para o recebimento de parcelas do convênio, é necessário que haja a prestação de contas anterior, do mês anterior ou da parcela anterior. Isso é um outro ponto muito importante. E esse SICONV estabeleceu também, foi a primeira experiência do governo federal com prestação de contas remota. Então, o que acontece? O próprio fiscal da obra, o próprio ente que está recebendo a transferência desse convênio e precisa apresentar o produto, precisa apresentar a construção da escola, precisa apresentar o programa de sinalização turística, que precisa apresentar a criação
né, a construção de uma unidade básica de saúde, ele precisa fazer a comprovação, inclusive com registros fotográficos do andamento das obras. E isso é tudo feito de forma remota. E os auditores lá do Ministério das Cidades ou outro ente repassador, eles têm acesso em tempo real de como estão sendo desenvolvidas aquelas obras. E, nesse caso, ele pode até também ordenar, determinar correções no rumo daquela execução contratual. Isso é um outro ponto muito importante aí no aumento, né, e na evolução desses instrumentos de contratação. E, na realidade, não só dos instrumentos de contratação, mas sim também nos instrumentos de auditoria e fiscalização, que é a possibilidade de uma auditoria remota. Aquele convênio pode estar sendo executado lá no interior do Amazonas, numa comunidade remota no interior do Amazonas. Mas, lá em Brasília, eles recebem em tempo real todas as fotos, notas fiscais, documentos de liquidação da despesa, tudo que vai ser necessário para uma fiscalização remota daquele convênio. Então, o auditor ele não precisa se deslocar lá de Brasília para o interior do Amazonas para fazer a fiscalização da construção daquele posto de saúde. Então, esse foi um mecanismo muito interessante criado pelo governo federal para dinamizar as auditorias e para, em determinadas situações, até para possibilitar o acompanhamento de convênios de valores repassados pelo governo federal para entes municipais e entes estaduais. Então, um ponto muito interessante a ser destacado foi a criação desse sistema que congrega tanto os repasses quanto as prestações de contas que são executadas aí dentro desse sistema que foi criado aí pelo governo federal. Então, pode passar a próxima, por favor. E avançando nos instrumentos de transparência e fiscalização, tem um ponto que eu reputo de grande relevância, que é a Lei de Acesso à Informação. Na realidade, a Lei de Acesso à Informação, ela revolucionou a forma de se divulgar informações aí dos entes públicos. Porque antes, órgãos de imprensa ou qualquer outro cidadão interessado, eles não tinham um dispositivo legal que obrigasse, que exigisse e que trouxesse alguns instrumentos de responsabilização para os órgãos públicos. Então, um cidadão poderia solicitar alguma informação ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ao Executivo, ao Legislativo em geral, e muitas das vezes esse cidadão era respondido. Muitas das vezes o órgão de imprensa era respondido. Mas em diversas outras vezes também não existia uma resposta efetiva. Poderiam ter uma resposta evasiva ou uma resposta que não atendia aos anseios aí do cidadão ou do órgão de imprensa. A Lei de Acesso à Informação trouxe uma regulamentação e uma forma de acesso, né, uma forma legal do que o cidadão e órgãos de imprensa têm para acessar essas informações. Inclusive, se houver algum tipo de negativa, né, por se tratar de fato de informações sensíveis, de dados que são dados que possam trazer alguma repercussão aí para o órgão público, a sua divulgação, o cidadão ou o órgão de imprensa pode, inclusive, entrar com um recurso administrativo dentro do órgão, e se esse recurso for negado, ele pode ainda entrar com um recurso para a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União, ela dá a última palavra em âmbito administrativo. E, caso isso não seja atendido no âmbito administrativo, né, dentro do órgão, ou fora, através da Controladoria Geral da União, o cidadão ou o órgão de imprensa ainda pode recorrer ao judiciário, até porque nenhuma lesão a direito ou nenhum tipo de
de demanda pode ser excluído da apreciação do judiciário, né? Eu estou falando para uma plateia muito qualificada e que sabe bem disso. Então, é um ponto também que eu reputo como um divisor de águas. A lei de responsabilidade fiscal foi importante, a criação do SICONV, o pregão eletrônico, vários aspectos, né? Tudo isso foi muito importante para a evolução desses instrumentos de transparência e fiscalização. Mas eu reputo a lei do acesso à informação, ela foi um marco que a gente tem em relação à transparência e à fiscalização, né? Trazendo maior responsabilização para o órgão público. Pena que, atualmente, a gente tem observado alguns retrocessos em relação a esses instrumentos de transparência e publicidade, né? Nós temos observado a classificação de documentos que são documentos importantes para o poder, para o público em geral, para os cidadãos terem acesso, a classificação desses documentos como ultra-secretos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses documentos só poderão ser divulgados em 100 anos. Em 100 anos, muito provavelmente, nós não estaremos nem aqui para contar essa história. Talvez nem meus netos, talvez nem meus bisnetos estarão aqui. Então, é uma situação que traz o impedimento da divulgação das informações. Isso pode, né, isso fere de morte a nossa democracia, porque sem acesso a informações, sem a divulgação dessas informações, você exclui o cidadão, exclui os órgãos de controle do acesso a informações fundamentais para eles tomarem as suas decisões, né? O órgão de fiscalização para tomar decisão em relação a um parecer, o Ministério Público para tomar uma decisão através de uma representação, de uma denúncia, e para o cidadão também ter conhecimento e tomar as suas decisões, inclusive no próprio julgamento que ele vai fazer dos agentes políticos. Porque é exatamente com acesso às informações que ele vai tomar a decisão de qual seria o melhor candidato para assumir aquele cargo público. Então, quando ele não tem acesso a essa informação, ele fica privado de informações importantes para a tomada de decisão e a escolha de qual o candidato que será o melhor candidato para assumir aquele cargo público. Então, é um ponto muito, muito triste da nossa história recente, mas, né, eu, como um entusiasta, né, do país, eu sou um otimista, como um entusiasta do controle externo, da auditoria e da boa gestão pública, eu acredito que nós, num futuro próximo, conseguiremos aí voltar a uma trilha aí de melhor divulgação de informações, né, de maior forma de transparência dos órgãos públicos em geral, né, e também um ponto também que tem sido muito importante também para o enfraquecimento dos nossos instrumentos de transparência, nossos instrumentos democráticos, também é a divulgação de informações falsas, né? Nós temos situações aí que são muito relevantes dentro do nosso contexto, inclusive do combate à própria pandemia, que chegou para o poder, chegou para o cidadão de forma completamente distorcida ou de forma completamente equivocada. Isso também trouxe muita confusão e dificultou, inclusive, até o combate à pandemia. Então, é um outro ponto que tem que ser destacado, que também enfraquece os nossos instrumentos, nossas instituições e os nossos instrumentos democráticos. Outro ponto também importante a ser destacado, né, já chegando aí mais próximo do nosso encerramento, também foi a divulgação, né, foi a criação de um cadastro de empresas inidôneas. O que isso quer dizer? São empresas que foram contratadas pelo órgão público e que não cumpriram as suas obrigações, que não completaram as obras, não prestaram serviço de forma adequada, não atenderam aos seus chamamentos de contratação.
Então, nesse caso, também existe a divulgação de todas essas empresas. E essa divulgação também é feita para os tribunais de contas e para o Ministério Público. Então, o compartilhamento dessas informações é importante para a fiscalização e para a auditoria dos tribunais de contas e para a atuação do Ministério Público como um todo. Então, a gente pode passar mais uma. Eu só tenho a agradecer a atenção de vocês e também reforço o meu agradecimento à doutora Deila Maia, né, a coordenadora do CEAF, e a subcoordenadora do CEAF, doutora Silane Vendramin. Então, eu só tenho a agradecer. E quando eu recebi esse contato, eu não entendi nem como um convite, eu entendi como uma convocação, né, como uma missão. E, para mim, foi um prazer muito grande participar, trazer esse assunto para uma plateia tão qualificada. Agradeço a todos e que todos tenham um bom dia. E, assim, estou aqui aberto a perguntas, comentários. Eu e meu companheiro aqui, que também está ansioso para a final da Libertadores, né, que vai ser amanhã às 7 horas. Né, ele também está entendendo também que o tempo não está passando, né, não tem, parece um século para chegar às 17 horas da manhã, mas ele me acompanhou aqui, fielmente aqui também, né, até agora. Muito obrigado a todos. Olha, eu que agradeço, doutor Cláudio, e assim, coloco a oportunidade, quem quiser fazer perguntas, pode mandar mensagem, ou então pode levantar a mãozinha, se quiser fazer, né? E enquanto as pessoas estão falando, eu gostaria, assim, de que o senhor falasse da sua experiência, porque logo no início da pandemia, o próprio Rio de Janeiro, né, teve uma questão que foi um grande retrocesso da transparência. Eu gostaria de saber como foi que o Tribunal de Contas daí do Rio lidou com essa situação e como está hoje. Essa questão da pandemia impactou todas as instituições e também não teve como não impactar os tribunais de contas, o Ministério Público, né? O Executivo também foi impactado, porque ele teve um aumento, né, em demandas que ele não estava preparado, né? Inclusive, o próprio governo federal ele precisou socorrer os estados, né, e municípios para fazer face a despesas que não estavam previstas. Então, nesse caso, houve um esforço muito grande do Executivo para fazer face a essa situação, e, inclusive, é uma situação, né, que não impactou somente o Brasil, impactou o mundo inteiro. E uma coisa de proporções absurdas, né? Uma situação que a gente que só foi vista no início do século. Então, uma situação muito, muito difícil. Inclusive, os órgãos de controle tiveram até muito cuidado, eles tiveram muita parcimônia e teve uma atuação até didática em relação a essa questão da pandemia, por conta da situação ser uma situação nunca vista, né, na história atual, né? Nunca na história a gente passou por uma situação dessa. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ele teve uma postura orientativa, pedagógica, porém atuou também de forma enérgica em determinadas situações, principalmente em contratações que foram feitas e que houve possíveis superfaturamentos, né? Inclusive casos que foram de divulgação nacional, como a compra de respiradores, né? De forma superfaturada. Então, esse foi um ponto aqui que o Tribunal de Contas do Estado ele foi muito incisivo, que ele foi muito enérgico e ele tomou as medidas cabíveis em relação a essas situações específicas. Mas, claro, que fazendo esse contraponto com uma situação que ocorreu, que não houve nenhum outro precedente. E nós não tivemos nenhuma outra situação que pudesse servir de modelo ou para trazer algum tipo de caminho para o enfrentamento dessa pandemia. Mas, assim, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ele conseguiu, né? Ele já estava num esforço de aumento
de transparência em relação a seus atos. Hoje em dia, todo processo que tem uma decisão definitiva do tribunal, ele é completamente público, tirando algumas peças que têm o caráter sigiloso. Então, a regra no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro hoje é a divulgação de todas as peças processuais, não só de pareceres, mas todas as peças processuais, elas são públicas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com a exceção de documentos que são documentos considerados sigilosos. Então, esse já é um trabalho, já é um esforço de melhora no instrumento de transparência e publicidade que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já vem desenvolvendo. E também a digitalização, hoje em dia também aqui nós não temos nenhum processo mais físico, nós só trabalhamos com processos eletrônicos. E isso trouxe também uma maior agilidade para o desempenho das nossas auditorias. Então, a gente desenvolve nossas auditorias de forma remota, né? Nós temos todos os processos, são processos eletrônicos, e isso também trouxe uma maior agilidade, e o tribunal conseguiu chegar com muita rapidez na auditoria desses aspectos relacionados à pandemia. E, como vocês sabem, que foi de divulgação nacional, o Tribunal de Contas atuou de forma bastante enérgica em determinadas situações. Uma das situações foi esse caso aí de superfaturamento aí na compra dos respiradores, né? Que foi no início onde a pandemia estava assolando a gente de forma muito intensa ainda. Exatamente. Inclusive, aqui no Pará também tivemos uma questão parecida, assim, em relação aos ventiladores. E assim, é impressionante como a tecnologia, né, a internet principalmente, facilitou a vida do controle externo, né? Porque, assim, por mais que a gente tenha ficado em casa trabalhando, mas, assim, principalmente no início da pandemia, eu nunca tinha trabalhado tanto. Não, e mais, né? Na realidade, a gente trabalhou muito mais do que antes. Né? E muita troca de informação, redes, né, de troca de informações na internet, de todo mundo querendo, ao mesmo tempo que tinha que controlar, que tinha que fiscalizar, mas ao mesmo tempo nós sabíamos também que, pela excepcionalidade da situação, não poderia ser tão rigoroso para não impactar a máquina, né, para que os governos, né, em todo o Brasil conseguissem fazer o seu papel, né? E, enfim, mas foi um grande aprendizado essa questão da pandemia, assim, para termos do controle, né? Do controle externo, foi um antes e depois, assim. Já existia essa questão da auditoria remota, os pareceres, mas com a pandemia isso ficou muito, muito forte, né? Até por conta do trabalho que ficou muito tempo 100% online. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, né? A gente estava até conversando em off, a pandemia também, ela também acelerou processos que já estavam em curso nos órgãos públicos. Todo órgão público já tinha um projeto piloto, ou já tinha estudos para implementar aspectos de teletrabalho e de home office. Todo órgão público já tinha algum esforço, já tinha algum embrião para implementar isso. Mas quando veio a pandemia, isso teve que ser acelerado. Isso teve que ser feito de forma mais rápida, porque senão os tribunais de contas, o Ministério Público, iam perder o bonde da história. Eles iam ficar parados, as coisas iam acontecendo, né? Os desvios, as situações cada vez mais sendo publicadas pela imprensa, os órgãos de controle iam ficar para trás. Então, eles tiveram também que avançar na melhora desses instrumentos e de trabalho remoto. Então, foi um ponto que adveio de uma situação muito difícil, né? Nós tivemos, até agora, mais de 600 mil mortos, né? De mortes completamente evitáveis, né? Não são mortes que isso aí seria inevitável. Não. Se nós tivéssemos trabalhado de forma séria desde o início, se tivéssemos feito uma vacinação massiva desde o início, muito provavelmente nós não teríamos chegado nesse ponto. Veja hoje como que a curva a média móvel, né, de morte, hoje está pequena. Aqui no Rio de Janeiro, menos de 20 pessoas. No Rio de Janeiro, nós já tínhamos chegado a 1.000 de média de morte. Então, veja como um esforço, uma política pública bem
aplicada, como isso reflete de forma positiva para a população. E nesse caso é dramático, né? A gente está falando de vida ou morte, a gente não está falando de uma situação que possa ser revertida no futuro, né? Então, isso é um ponto muito importante que eu reputo aí dessa nossa experiência recente. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu não vi inscrições. Bom, se não temos mais Ajuda aí, perguntas, pessoal. Pessoal, ajuda aí, dá uma força aí. Eu Vamos dar uma gostaria ajuda aí, uma perguntinha. Primeiramente, eu gostaria de pedir sinceras desculpas por aqueles problemas técnicos que nós tivemos no início da apresentação. Espero que isso não se repita mais, a gente vai se esforçar para melhorar nesse sentido. E agradeço imensamente o doutor Cláudio e a todos vocês que ficaram aqui nesse evento. Muito obrigada. Obrigado a todos, tá? Que tenham um excelente dia. Excelente dia, bom final de semana. Obrigada, Cláudio. Bom dia. Tchau.